Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de tênis, o quinto dia de Roland Garros, que encerra a segunda rodada, que começou com duas zebras enormes e da maneira que foram construídas essas derrotas muito inesperadas. De Minaur e Mensik sendo eliminados depois de abrirem 2-0. A gente teve também a saída do Hugo Humbert do torneio. A gente teve algumas vitórias bacanas, né, como foi o caso ali do João Fonseca contra o Pierre-Hugues Herbert, o Cobolli vencendo o Arnaldi. A gente teve o Djokovic avançando, a partida espetacular do Draper contra o Monfils, que foi o jogo do dia. E assim, várias outras histórias pra gente contar aqui. E é claro, a gente vai comentar sobre esses jogos pedindo que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os resultados. O primeiro, Bublik vencendo o de Minaur de virada, 2-6, 2-6, 6-4, 6-3, 6-2, né? Um pouco bizarro, né? Porque nos dois primeiros sets o Bublik mal estava conseguindo jogar, ele não estava conseguindo incomodar em nada o de Minaur, né? Tanto é que assim, no primeiro set ele começa até fazendo 2-0, mas ele leva um pneu moral, né? Porque o de Minaur faz 6 games seguidos, ele quebrou o saque do Bublik nas 3 chances que teve, aí no segundo set produziu 7 breakpoints, não encarou um sequer, e aí converteu 2 deles para fazer mais uma vez 6-2, e o jogo muda de figura a partir do terceiro set. O de Minaur, que estava dominando e aproveitando boa parte de suas chances, só produziu 2 breakpoints no terceiro set, no quarto set só produziu 1, e o Bublik salvou, e no quinto set não produziu nenhum sequer. Ele não estava conseguindo incomodar de maneira alguma o Alexander Bublik. É um negócio que chegou até a assustar, assim, como que o jogo mudou de figura, né? Tipo, de um de Minaur que estava comandando as ações, estava vencendo o jogo do jeito que queria, para acabar numa situação em que ele não estava conseguindo incomodar o Bublik em quase nada, né? O Bublik estava ditando o ritmo no fundo de quadra, o Bublik devolvia o saque do de Minaur sem nenhum tipo de problema. Então, assim, é uma situação que chama bastante atenção. E a gente está falando de um confronto direto, né, que estava 3-0 para o Alex de Minaur, né? E agora a gente tem a primeira vitória do Bublik, né? Tipo, vale lembrar que nas partidas anteriores, né, o Bublik sequer tinha ganhado um set do de Minaur, né? E eram jogos que aconteceram em quadradura, né? Então, assim, no saibro, a gente esperaria que a favoritismo fosse para o australiano, mas acabou acontecendo algo assim, que é o Bublik fazendo o jogo dele fluir melhor, né, taticamente mais obediente, e mais do que isso, né, ele tem um teto de produção muito alto e o de Minaur ainda mostra que tem muita dificuldade de ser letal e definir pontos rapidamente, né? Isso está fazendo muita falta para ele, né? Ele é sólido, eu não acho que ele tem que melhorar mais o jogo defensivo dele, de contra-ataque. Isso ele faz muito bem, mas ele tem que ir um pouco mais para o lado de uma definição mais rápida, dar um jeito de variar, tornar o saque de alguma forma mais efetivo, porque parece que sempre está tendo uma barreira que ele não é capaz de saltar. O Henrique Rocha venceu o Jakub Mensik de virada, esse jogo surpreendente, né? 2-6, 1-6, 6-4, 6-3, 6-3. O Jakub Mensik é mais um também, né, que estava com um jogo parecido sobre controle, mas no final ali a gente vê a partida colapsando completamente, né? O Mensik comandou o primeiro set de uma maneira impressionante, né? Nos 2 primeiros sets já produzido 11 breakpoints e conseguido quebrar o Henrique Rocha por impressionante 5 vezes. Depois disso, ele só foi quebrar o Henrique Rocha no terceiro set, e no quarto e no quinto set o Mensik não produziu um breakpoint sequer. Então você vê como é que a partida pode mudar, né? Como a partida pode alternar o momento no estalar de dedos, né? No caso não foi nem o estalar de dedos, foram 2-0, mas era um jogo que parecia na mão do Mensik, ele tinha resolvido os 2 primeiros sets muito rápidos para depois levar essa virada. Realmente é uma loucura, mas é o tipo de coisa que assim, não dá para subestimar no Grand Slam. São melhores de 5 sets, você tem que ganhar 3, né? Não adianta ganhar 2 dominante e no final não conseguir se recuperar. Esse jogo para mim chamou atenção, né? Que tava um equilíbrio impressionante, né? 2 sets que duraram mais de 1 hora, né? Do Arthur Fils contra o Jaime Munar. 7-6, 7-6, né? 2 tiebreaks, com 7-3 no primeiro tiebreak por Fils e 7-4 no segundo tiebreak por Fils. O jogo parecia estar caminhando muito para o francês. Aí a gente tem um terceiro e quarto sets inacreditáveis do Munar e também inacreditável pro lado ruim para o Fils, em que a gente tem um 6-2, 6-0. Um 6-0. E assim, esse quarto set do Fils é assustador de ruim, né? Porque ele ganhou só 10 pontos contra 27 do Munar
e a verdade é 38% com o primeiro saque, 29% com o segundo. O Munar teve 91% dos pontos com o primeiro saque, 67% com o segundo. Imagina fazer um quarto set e ir pro quinto set desse nível, né? Tipo, o cara fazendo um pneu e ganhando quase tudo, e você ir pro quinto set e conseguir vencer. Esse foi o que o Fields fez, né? E o Fields melhorou muito ali. Depois, olha só como é que inverte, né? Ele consegue 71% dos pontos com o primeiro saque, 47% com o segundo, e o Munar 58% com o primeiro, 29% com o segundo. Impressionante como o Fields conseguiu virar essa situação, né? Mas beneficiado também por jogar em casa, o Raymond Munar ficou muito desgostoso com a torcida francesa, e a gente sabe, né, a França é um lugar bem complicado de enfrentar o tenista local, porque eles são muito participativos dentro de quadra, assim, né, dentro de quadra, assim, não é hipérbole, mas assim, é uma torcida que faz muito impacto. A gente teve o Jiri Lehecka vencendo o Alejandro Davidovich Fokina por 3-1, uma baita vitória do Lehecka. Os dois primeiros sets parelhos, né? 6-3 para o Lehecka no primeiro, 6-3 para o Fokina no segundo, cada set com uma quebra para cada lado. Mas a partir do terceiro set, um domínio grande do tenista tcheco, 6-1, 6-2. Detalhe, 12 aces e nenhuma dupla falta para o Lehecka. O Lehecka em 7 breakpoints aproveitou 5, então assim, baita atuação dele. Uma baita vitória contra o Fokina, que fez uma boa gira de saibro. A gente teve o Jesper de Jong enfrentando o Zverev, e no primeiro set já deu para ver que o Jesper de Jong ele gosta de aprontar contra tenistas do primeiro escalão, né? 6-3. Mas depois disso o Zverev dominou completamente o jogo, 6-1, 6-2, 6-3. Inclusive o Zverev jogando um tênis melhor do que eu imaginava até agora nesse início de Roland Garros. Aquele início de jogo foi preocupante, mas ele conseguiu dar a volta por cima muito bem. Gabriel Diallo enfrentou o Talon Griekspoor e o holandês levou a melhor, 3-1, uma partida de 3 horas de duração, 7-5, 7-6, 1-6, 6-3. O Gabriel Diallo, que fez aquela primeira rodada fantástica contra o Cerúndulo, já cai na rodada seguinte contra o holandês Talon Griekspoor, que está jogando muito tênis, né? Joga muito tênis quando está confortável, né? Essa temporada, assim, ele até teve ali um início bacana, mas o Griekspoor é um tenista perigoso quando está jogando o seu melhor. No passado quase eliminou o Zverev nas rodadas iniciais de Roland Garros. O Jannik Sinner venceu o Richard Gasquet por 3-0, 6-3, 6-0, 6-4. Não é um resultado que impressiona, mas há de se dizer, né? Ele ficou quase 2 horas em quadra para um placar que parece que ele resolveu as coisas em 1h20, né? Porque teve muitos games longos, principalmente ali no quarto set. Não, terceiro set, quer dizer, não teve quarto set, né? Mas o terceiro set ali a gente viu o Sinner em alguns momentos tendo que jogar mais tempo do que deveria. O primeiro também, na metade final também o Gasquet resolveu crescer no jogo, resolveu incomodar um pouco mais. Mas no final a vitória para o Sinner assim, sem muitos sustos, mas obviamente é aquele negócio, né? Poderia ter sido um pouquinho mais tranquilo. Ele destaca o Gasquet, que encerra uma carreira muito grande no tênis. E assim, encerrar dentro de casa contra o número 1 na quadra central, acho que é uma boa maneira de dizer adeus para o esporte. Andrei Rublev venceu o Adam Alton por 3-0, 7-6, 6-1, 7-6. Baita vitória do Rublev com destaque, 18 aces para o tenista russo. Ele não é conhecido normalmente por ser um grande sacador, mas há de se elogiar, né? 84% dos pontos com o primeiro saque, uma baita atuação para o Rublev. Inclusive só foi quebrado uma vez no início do terceiro set, mas devolveu a quebra de imediato. Então assim, o Andrei Rublev muito bem nessa partida. Eu gostei da atuação dele. Óbvio, tem ali o primeiro e terceiro sets que tem as oscilações, tem alguns erros bobos, mas o segundo set dele é um dos melhores dele no ano. Então, boa vitória aí para o Rublev, que avança e vai enfrentar o Arthur Fils. Flávio Cobolli, no duelo de italianos, venceu o Matteo Arnaldi por 3-1, 6-3, 6-3, 6-7 e 6-1. Detalhe ao segundo set em que o Cobolli quebrou o Arnaldi 4 vezes, enquanto o Arnaldi quebrou o Cobolli 3 vezes. E aí quando você vê, ele quebrou o Cobolli 3 vezes, um set que ficou 6-3 para o Cobolli? Sim, o Arnaldi não confirmou saque no segundo set, a parcial dele sacando foi um desastre. O Cobolli é aquele negócio, conseguiu 4 quebras de saque. A diferença no final foi só uma quebra, mas é aquele negócio, o Arnaldi precisava ter um pouquinho mais de solidez com o seu serviço e não teve. A gente também teve nessa rodada de Roland Garros, né, o João Fonseca derrotando o Pierre-Hugues Herbert, jogo duríssimo, né? O Pierre-Hugues Herbert fez 12 aces na partida, ele pressionou bastante também o segundo saque do João, foi apenas 39% de pontos com o segundo saque para o brasileiro. E assim, né, até um pouco de 50% para o Pierre-Hugues Herbert, né?
mas o João Fonseca foi grande no momento mais importante, né? Na hora do tie break, na hora ali de sacar para fechar, ele foi muito bem. Então assim, o João Fonseca tem muita coisa a comemorar e a aprender desse jogo, porque ele enfrentou um tenista que trouxe dinâmicas muito diferentes do seu oponente na primeira rodada, que foi o Hurkacz. A gente viu o Herbert indo muito para a rede, usando variação, mudando as direções constantemente para fazer o João bater em movimento. Então assim, é uma experiência boa se você consegue tirar as lições corretas dessa partida. Ethan Quinn venceu o Alexander Tchevchenko por 3-2, 6-4, 4-6, 6-7, 7-6, 7-5, 4 horas e 14 minutos de jogo, e o americano leva melhor contra o tenista cazaque. E assim, é sempre ruim perder o jogo assim, na hora que você tá ali no quinto set, você tá sacando para forçar o hiper tie break, que o tie break agora em Grand Slam, do último set vai até 10. O Ethan Quinn conseguiu quebrar o Tchevchenko de 0, né? Tipo, chegar tão longe no jogo, assim, chegar nesse ponto sacando 5-6 no último set, o cara vai lá e é quebrado de 0. Realmente não foi nada positivo aí para o Tchevchenko, que grande vitória para o americano, que vem fazendo boa gira de saibro. A gente teve o Cameron Norrie vencendo o tenista argentino Lucky Loser, né, o Frederico Agustín Gomes, e uma baita vitória, 7-6, 6-2, 6-1, já venceu um top 10 na primeira rodada, que é o Daniil Medvedev. O Norrie, obviamente, tem muitas ferramentas e parece que cada vez mais ele está voltando a jogar aquele nível que um dia o colocou no top 10. Novak Djokovic, né, teve uma bolha no pé que atrapalhou ele no último set, mas no contexto geral passou sem grandes sustos, né? O maior susto foi o set point que ele teve que salvar do Moutet ali no segundo tempo, né? No segundo tempo não, no terceiro set, né? Nossa Deus, é que tá passando um jogo de futebol, eu tô com sono, aí eu crio essas confusões. Mas fato é que o Djokovic, a meu ver, nos 2 primeiros sets foi impecável, né? Distribuindo o jogo muito bem, mexendo a bola de um lado para o outro, confundindo completamente o Corentin Moutet, que não conseguiu encontrar nem mesmo naquelas tentativas de mudar o ritmo, levar o jogo para a rede, e não conseguiu incomodar o Djokovic de forma alguma. Só no último set o Djokovic ficou extremamente errático. O Misolic ganhou do Denis Shapovalov por 3-2. Primeiros 2 sets no tie break, né? 7-5 no primeiro tie break para o Misolic e 8-6 no segundo. E aí aquele jogo parecia, né? 2-0 acima, parece que o jogo está controlado, e o Shapovalov vai lá e consegue duplo 6-4 para empatar o jogo. Porém, no último set, o Shapovalov acabou assim, perdendo oportunidades. Teve 2 chances de quebra antes, é claro, de começar, antes de ser quebrado, né, no decorrer do terceiro set, mas no quinto set, quer dizer. Mas de qualquer maneira, assim, é um jogo que ele mostrou muito mais resiliência, até força mental para conseguir buscar uma tentativa de recuperação, mas no final acabou aquele negócio, nada e morre na praia. Não foi igual o Medvedev, que ele nadou, morreu na praia, mas ele já chegou a estar em pé ali na areia e aí escorregou e caiu para água de novo, né? Agora, a gente teve o jogo do Jacob Furley contra o Hugenbeck, que acabou sendo incompleto, né? O Hugenbeck não é lá o tenista mais forte de saibro, mas fato é que assim, você espera que ele possa avançar até certo ponto no torneio, porque é um tenista muito talentoso, e já até fez boas campanhas no saibro. Monte Carlo ano passado foi quartas de final, roubou 7 do Rude, mas infelizmente se lesionou o Hugenbeck. E é um tenista também que eu acho que qualquer desconforto que ele tiver um medo, ele vai desistir nesse caso, porque o saibro não é a melhor superfície dele, e ele agora vai começar a gira de grama, que é onde ele tende a performar melhor. E para encerrar, a gente teve o jogo incrível do Jack Draper contra o Gael Monfils. Olha, eu imaginava o Monfils, até pela maneira que foi aquele jogo lá na primeira rodada contra o Delian, que é muito inferior ao Draper, e foi um jogo de 5 sets, que esse jogo seria até possivelmente um passeio do Draper. Eu me lembro que o Monfils chegou um momento da carreira que ele até começava bem, mas enfrentava um tenista X ou Y dos tops, não conseguia fazer nada, né? Parecia ter aquelas atuações muito apagadas. E olha, eu vou ser sincero, é raro ver isso no Monfils hoje, né? Quase todo jogo que ele tá, quando ele é derrotado, você tem que levar até o limite extremo, jogar os confins do terceiro set ou quinto no caso, aqui foi 4 sets. O Monfils vai se lamentar um pouquinho, eu não acho que ele iria ganhar do jeito que o físico dele estava para o quinto set, caso acontecesse, até porque só não houve quinto set porque fisicamente o Monfils se desgastou muito, mas fato é que, assim, primeiro set 6-3 Draper, aí o segundo set 6-4, o Monfils poderia ter sido até um 6-2, ele estava jogando muito bem. E aí o que acontece? Depois de 6-3 para o Draper no terceiro, o Monfils até tentou ali se recuperar no terceiro set, mas assim, ele devolveu a quebra, mas foi quebrado logo em sequência num game muito ruim. Aí chega no último set,
ele tá sobrevivendo, lutando por cada game de saque dele, aí consegue uma quebra, chega a ter 5-2, aí chega a sacar pro 7, não consegue, aí na hora que tá sacando para empatar parcial em 5-5, né? 4-5 o saque do Draper, tem 2 set points, o Draper joga muito bem. O Draper é um tenista muito completo, né? Ele direciona bem os golpes, mexe bem a bola dentro de quadra, ele é muito versátil, né? Ele tem bola com spin, ele tem slice, ele tem curta, ele tem direcionamento assim com os dois lados, né? Tipo, não é aquele, tipo assim, o forehand eu faço o que eu quero e o backhand tipo o Berrettini, só vou colocar um slice cruzado, porque se o slice correto tem um pouco de controle na maior parte do tempo, então é aquele negócio, né? O Draper tem muito repertório, e ele tem muita inteligência também, muita paciência, isso torna ele muito perigoso, ainda mais no saibro, né? E assim, a gente vai ter o que amanhã? Lorenzo Musetti e Mariano Navone abrindo a programação, Karen Khachanov e Tommy Paul, às 7h10, um dos melhores jogos do dia, eu acredito. Nuno Borges e Alexei Popyrin, os vencedores desse jogo enfrentam Khachanov ou Tommy Paul. É a chance de ouro tanto do Borges e do Popyrin para ir às oitavas de final de Roland Garros. Quentin Halys contra Roger Rune, Ben Shelton contra Matheus Gigante, Adam Medjedovic contra Daniel Altmaier, Francis Tiafoe contra Sebastian Korda, Damir Dzumhur contra Carlos Alcaraz. Esse é o jogo que encerra a sessão noturna. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.